Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler os 8 primeiros versos. Êxodo 3, do verso 1 até o verso 8. Amém? Apacentava Moisés o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidente do deserto, chegou ao monte de Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que manda leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Que Deus guarde e aplique a sua palavra aos nossos corações. É um momento bastante importante da Igreja de Deus, quando nós nos reunimos para adorar a Deus e também quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus. Eu escolhi para a nossa meditação esse texto que é muito conhecido de todos os irmãos. Quem nunca tinha visto esse texto, nunca tinha ouvido falar desse texto? Só eu? Só eu que levantei a mão? Então nós sabemos que todos os irmãos têm tido o privilégio de ler a palavra de Deus, ou muitas vezes de ouvir a palavra de Deus em diferentes situações e em diferentes lugares. Esse texto, ele é um texto muito conhecido porque ele fala do chamado de Deus a Moisés. E quando Moisés é chamado, os irmãos sabem o que aconteceu? Não? Então, Deus chama Moisés desta maneira que nós lemos esse texto, e depois Moisés ele vai libertar o povo da mão dos egípcios. E o verso que nós lemos, o verso 7 e o verso 8, eles falam que Deus se manifestou a Moisés por causa do quê? Porque ele ouviu a oração, e a reclamação do povo. Então, Deus fala com Moisés porque ouve a oração dos hebreus que estavam cativos no Egito. Quanto tempo durou o cativeiro? Bem quarto, assim, todo mundo junto. Já? 400 anos. 400. Teve gente que falou 40 anos, foi muito pouco. 400 anos. Então foram 400 anos e o povo ficou escravo do Egito. 400 anos de escravidão. Então praticamente, ou não existiam as pessoas que ficaram desde o tempo do início do cativeiro até o fim, não tinha mais ninguém. As gerações só
recebiam a informação que estavam cativos, né? E que tinham que fazer aquilo que os egípcios falavam ou que os egípcios mandavam. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de perguntar aos nossos irmãos. Muitas vezes nós fazemos aquilo que as pessoas falam para fazermos, principalmente em relação à nossa vida religiosa. Quem aqui já fez alguma coisa na vida religiosa porque alguém que é mais velho da família aprendeu desde criança e depois continuou fazendo e nunca perguntou por que fazia aquilo? De novo, só eu? Eu acho que muitos de nós têm a experiência de ter nascido num lar evangélico, ou mesmo que não nascemos num lar exatamente evangélico, mas nascemos dentro de uma cultura cristã. Porque nós sabemos que o nosso Brasil, ele tem uma cultura cristã. Mesmo que as pessoas não sejam evangélicas, elas também aprendem desde criança a seguirem o caminho que seus pais falam. E nós sabemos que, por exemplo, não existe maior religiosidade do que na Bahia, não existe maior religiosidade do que no Pará, porque são lugares onde, e também do que o Ceará, são os países que nós temos maior índice de religiosidade. Não digo religião cristã, e nem digo que é o conhecimento de Cristo, mas são religiosidades que as pessoas aprendem. E elas aprendem costumes religiosos nesses lugares. E muitos costumes religiosos, eles vão se sucedendo um após o outro, e as pessoas acabam, por exemplo, quando eu fui lá para a Vila Carioca, eu ficava impressionado como as pessoas falavam da vida religiosa. Eu falava, puxa vida, mas acho que essa pessoa é mais crente que eu. Pensava mesmo, sinceramente. A pessoa falava, não, porque Jesus me abençoou, porque Jesus me deu tal coisa, e eu ficava pensando, puxa vida, será que eu estou meio fora, eu estou meio descrente? E aí depois eu começava a conviver mais com essa pessoa, e eu sabia que, aí eu ia descobrir que ela não era nem cristã, assim, cristã do jeito que a gente conhece, de ter aceitado Cristo, de ter colocado a sua vida aos pés de Cristo, para reconhecer Cristo como seu Salvador, mas pela forma como que falavam, e que as suas famílias falavam, elas tinham aprendido alguma coisa. E hoje nós vemos lá, e o Roberto Peixe leu para a gente, o versículo 13 do capítulo 29 de Isaías, quando diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fazem ou praticam os mandamentos que maquinalmente aprenderam. Então, muitas vezes, essa religiosidade ela se torna tão mecânica e tão funcional que ela acaba não sendo uma religiosidade para a salvação. E de manhã eu falei, porque a salvação, como que ela se processa? Aí nós lemos lá no versículo 13 também, do capítulo 29 também, do livro de Jeremias. E lá está escrito que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Aí nós vamos ser ouvidos. Então há uma diferença muito grande entre você praticar uma religião maquinalmente, ou você praticar uma religião onde você tem um coração voltado para Deus, onde a sua vida está entregue a Deus, onde aquilo que é mais profundo e mais importante da sua vida, você colocar diante de Deus. Então, o outro versículo que nós lemos lá de manhã era o versículo 12 do capítulo 1 de Isaías. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requeriu o só pisardes nos meus átrios? Quer dizer, não é exigido só a presença da pessoa no culto, não é exigida só a presença da pessoa nos diferentes ambientes religiosos, não é exigida só a presença da pessoa para cantar no coral, mas
contrito não o desprezarás, ó Deus. E nesse texto de Moisés, nós temos exatamente essa questão, de que o povo de Deus estava aflito, o povo de Deus estava orando, mas orando de coração, e orando tão veementemente que Deus falou: preciso libertar o meu povo está sofrendo, o meu povo está escravo há 400 anos, e implora para que eu vá libertá-los. Então Deus chama Moisés, e nesse texto da sarça, Moisés se encontra com Deus. Mas Moisés, ele tem essa experiência de Deus na sua vida, uma experiência bastante singular, porque ele estava no campo, cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. Então, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu sogro, Deus falou ao seu coração, ou Deus o chamou a atenção em primeiro lugar. E quando ele chamou a atenção, o que Moisés viu? A sarça que estava queimando e não se consumia. A sarça continuava queimando e não se consumia. Então Moisés falou: alguma coisa estranha está acontecendo naquele arbusto, alguma coisa diferente está acontecendo lá, naquela sarça. E Moisés volta para ver. Quando ele voltou para ver, ele não vê apenas a sarça se queimando, mas o que ele ouve? Ele ouve a voz de Deus, ele ouve a fala de Deus, e Deus diz para ele: Moisés, o lugar que estás é terra santa, tire as sandálias dos pés, porque você está em terra santa. Então, aí Moisés não somente viu a sarça se consumindo, não apenas sentiu que alguma coisa diferente estava acontecendo, mas também ouviu a palavra de Deus. E ao ouvir a palavra de Deus, ele se colocou diante de Deus, para que Deus falasse ao seu coração. E aí, se a gente for encontrar na história de Moisés, nós vamos ver que Moisés começou a retrucar Deus, porque quando Deus falou: olha, você vai libertar o meu povo, o que Moisés fala? Não, Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu vou falar e o povo não vai me seguir, eu vou falar e o povo não vai entender, eu vou falar e o povo não vai querer achar que eu não estou falando coisa com coisa. E aí Moisés se desculpa, mas Deus fala: não, eu vou contigo. Olha, Deus não fala para ele: ó, vou curar tua gagueira, vou curar você, e aí você vai ser um outro Moisés, assim que fale, como se fosse uma pessoa que tem destreza em falar, mas eu vou com você. Moisés ia continuar mesmo gago, Moisés ia continuar pesado de língua, porém ele tinha uma presença diferente. Deus estaria com ele todos os dias, Deus estaria junto com ele em todas as situações. E nós vemos quão grandes são as experiências do povo na saída do Egito. Quando Moisés orava e Deus ouvia a sua voz, e Deus fazia aquilo que Moisés pedia. Moisés bateu na rocha, e da rocha brotou água, porque Deus estava com Moisés. Não porque Moisés estava falando melhor, mas porque Deus estava com Moisés. Deus falava no coração de Moisés, Moisés ouvia a voz de Deus, Moisés seguia os passos de Deus, que Deus deu para ele seguir, e o plano de Deus Moisés cumpriu, porque ele estava vivendo essa experiência de ter Deus na sua experiência prática, ter Deus no seu dia a dia, ter Deus em todos os momentos, ter Deus até nas situações que eram mais costumeiras, porque se Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, certamente ele tinha a mesma profissão que eu, não era? Sim? Pastor, né? Só que
ele cuidava de rebanho, né? De ovelhas, né? E Jesus usou esse mesmo termo para falar de nós, né? Porque Jesus é o nosso supremo pastor. Então, quando ele usa, quando Moisés cuida do rebanho, o que a gente pode pensar? Era um trabalho legal, muito bom, redes sociais lá, então Moisés passava, né, os seus contatos, né? Falava, olha, Midian, né? Ou Miriam, né? Estou aqui passando os meus contatos para você, né? Aqui todo mundo da terra de Midian está feliz, né? E aí mandava lá as fotos, né? Aí como Moisés, agora uma ovelha se dispersou, manda mensagem, né? Põe no Facebook para que a ovelha, né, seja encontrada por alguém que esteja passando por aí. Era assim divertido, né? Certo? Não era nada de divertido. Moisés estava lá trabalhando duro, naquele sol escaldante, caminhando pelo deserto, encontrando as dificuldades da vida, mas alguma coisa chamou a atenção de Moisés. Então, uma coisa nós temos que saber, que mesmo Moisés estando ocupado com um serviço duro, ele também estava com os seus olhos atentos. Ele não estava lá, assim, trabalhando e se esquecendo de todas as coisas, mas ele estava muito atento para ver as coisas diferentes que estavam acontecendo. Tanto é que ele passou pelo arbusto ou pela sarça e depois voltou. E quando ele volta, ele fala, alguma coisa diferente está acontecendo aqui, né? E aí quando ele volta, ele ouve a voz de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós também temos passado por esta vida, mas a gente não tem sido atento. Talvez, no ano passado, eu passei um texto para meus alunos no dia da prova, para eles fazerem a análise e responderem sobre aquele texto. E o texto falava que o celular deixava as pessoas 15% mais burras. Então aí, por quê? Aí a gente já também viu que alguns programas de televisão mostraram que às vezes fotografias ou imagens que passavam, se a pessoa estava com o celular na mão, ela era incapaz de perceber aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E não é muito comum a gente ver alguém entrando em lixeira, assim, entrando e fica batendo na cabeça na lixeira, porque ele está tão ocupado no celular, que aí quando ele vê, né, tem aquele tranco, porque ele estava muito ocupado. E isso aí ocorre sempre. Pessoas que trombam umas com as outras, né? Então, eu diria assim, nós não estamos atentos como Moisés. Nós estamos desatentos com aquelas coisas que fazemos. Com o nosso dia a dia, nós estamos totalmente desatentos. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar que coisas diferentes estão acontecendo ao nosso redor. Que Deus pode estar falando conosco, nós não estamos prontos para ouvi-lo, porque não estamos atentos. E Moisés, ele tem atenção, retorna, e não somente vê, mas ouve a palavra de Deus. Ouve o que Deus falou no seu coração, ouve o que Deus falou na sua vida, e foi de uma forma tão especial, que Moisés não teve como escapar daquilo que Deus estava chamando. Ele falou, olha, mas quem que eu vou dizer que me mandou para libertar o povo? Aí Deus fala, não, vai lá e fala que é Deus Todo-Poderoso. Seria uma resposta melhor para Moisés, né? Deus Todo-Poderoso me mandou libertar o povo. Seria uma resposta melhor? O que Deus falou? Vai lá e diz que o Eu Sou mandou. O Eu Sou mandou. E aí? Está explicando alguma coisa? Está dando o nome de alguém? Deus me mandou falar com você, né? Não era uma profecia, né? Ele não estava falando uma profecia. Mas o que o Eu Sou mandou? Era aquele Deus que ia agir todos os dias. Então, o Eu Sou na vida do povo, Eu Sou na vida de Moisés, Eu Sou na transformação das situações. Então Deus não precisava se identificar por nome,
porque Deus estaria junto, Deus estaria caminhando com o povo, Deus estaria caminhando com Moisés, Deus estaria caminhando com cada uma daquelas famílias, e as famílias todas estavam sendo acompanhadas por esse Deus maravilhoso. Então essa experiência de Moisés, ela é uma experiência da gente, que hoje a gente precisa pensar um pouco na nossa vida. Será que eu tenho estado tão ocupado com as minhas próprias coisas e não tenho ouvido a voz de Deus? Segundo as mães, né, isso aí é uma pesquisa das mães, eu não posso interferir, né? Mas dizem que a maioria dos filhos, quando eles estão brincando, né, e fazendo alguma coisa que eles gostam, a mãe manda fazer um serviço, mas eles são surdos. As mães falam isso, não é verdade? Será que elas falam a verdade? Então, quando a gente está brincando, as mães podem falar a verdade. Eu diria que é um caso assim mais significativo e mais teimoso do que os homens. Porque não sei se vocês sabem, quando o homem está assistindo um jogo de futebol e a mãe fala, e a mulher dele fala, olha, você viu tal coisa assim, que vazou água naquele lugar lá, a caixa d'água está furada, e ele não está escutando, não é verdade? Então, agora, esse caso dos filhos é um caso mais profundo, porque os filhos não escutam, eles não entendem e eles não sabem. E nós poderíamos dizer que muitas vezes nós também fazemos isso com Deus. Nós estamos entretidos com os nossos brinquedos, com as nossas coisas, as nossas próprias coisas. E quando Deus fala, a gente não escuta. A gente não entende o que Deus fala. E também a gente não sai para fazer aquilo que Deus manda, porque a gente está desatento. Mas, a partir desta experiência de Moisés, que ouviu a voz de Deus, Moisés que ouviu Deus falando, e ele modificou a sua vida. Quem sabe nós precisamos também modificar um pouco a nossa vida para cumprirmos aquilo que Deus quer de nós. Quem sabe a gente possa deixar um pouco aquilo que nós gostamos mais e aquilo que nos causa menos preocupação. Note que quando a gente vai a uma festa, a gente tem um comportamento que é chamado de comportamento de brincadeira, né? Não é um comportamento sério. Por exemplo, quem vai a uma festa e fala, olha, vocês ficaram sabendo quem morreu? Vocês ficaram sabendo quem agora está numa situação de crise, né? Aí esse fulano que faz essas perguntas, dali a pouco ele está sozinho, porque os outros saíram, porque na festa a gente conversa amenidades. Olha que bonito, olha como está bonita essa festa, olha como as pessoas, né, que são bonitas, elas são alegres, e a gente tem esse comportamento assim, leve, não é um comportamento pesado. E muitas vezes a gente, na juventude hoje, a gente dá muito mais ênfase às coisas que não nos trazem preocupação, às coisas que não nos chamam a atenção para o compromisso. Chamar para o compromisso é uma coisa ruim, dizer do compromisso é uma coisa ruim. Mas eu acho que muitos adultos já estão jovens ainda, né? Quer dizer, eles já são jovens e continuam jovens nessa parte de querer mais amenidades do que compromissos. Então, muitas vezes o Evangelho de Deus também tem dificuldade, porque nós encontramos pessoas que estão mais nessa vida em que elas apenas falam amenidades do que propriamente se comprometem com o reino de Deus. Mas Moisés, ele ouviu a voz de Deus, ele sentiu a palavra de Deus, ele falou, no lugar que estás é terra santa, ele sentiu a santidade de Deus, ele percebeu que a coisa era séria, e que Deus estava na sua vida, e que Deus mesmo haveria de fazer a sua obra através da vida de Moisés.
E aí ele rendeu-se a Deus, para fazer aquilo que Deus tinha para realizar através dele, que ele não podia deixar. E nós sabemos que Moisés, ele teve que escolher uma pessoa para ajudá-lo. Quem que ajudou Moisés? Vamos ver. Muito bem, uma pessoa de extrema confiança sua, porque não era um irmão, né? Que chamava-se, muito bem, todo mundo junto? Muito bem. Então, Arão, né, que era sacerdote, e ele não tinha problema de língua pesada, então ele falava mais abertamente. Então, muitas vezes Moisés falava: ó, explica para eles lá que Deus quer isso aqui, né? E aí ele era o porta-voz de Moisés para falar a vontade de Deus para o povo. Mas Moisés não deixou de ser o líder, não deixou a sua responsabilidade, nem quando mesmo ele ficava de eminência parda, né? Ou aquele que está comandando os eventos, sem ser a pessoa que está à frente. E muitas vezes nós também, quando nós estamos à frente, nós gostamos mais de estar à frente do que de fazer as coisas. Mas Moisés, ele se recuou e fez as coisas como se ele estivesse sendo o apoio de Arão. Mas na realidade Deus tinha dado a ele esta palavra para que ele cumprisse através da vida dos hebreus, livrando-os do Egito. Quando nós temos o Novo Testamento, nós temos também uma pessoa que fez esse trabalho de Moisés, que é a pessoa que fica em segundo lugar e que outra pessoa vai à frente, porém ela dá a retaguarda e ela ajuda a pessoa. Quem foi no Novo Testamento? João Batista. Muito bem. Barnabé, ele que apresentou Marcos para Paulo, e depois ele ficou com as responsabilidades só para a continuação do ministério, tanto de Marcos quanto do apóstolo Paulo. Então ele não apareceu como Paulo em todos os lugares, mas ele fez esse trabalho de estar apoiando. E os irmãos sabem que na vida de Moisés ele também teve um apoio que foi muito grande. O que ocorria quando Moisés, ou quando o povo estava em perigo e Moisés tinha que orar pelo povo? Alguém lembra? Moisés tinha que ficar com as mãos estendidas na batalha, porque a terra que eles tomaram era a terra do Jebuseu, do Eveu, do Amorreu, e aí eles lutavam muito com o Cananeu, que eram pessoas altas e fortes, e Moisés tinha que ficar de mãos levantadas para que a vitória fosse dos hebreus. Mas quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia a guerra. Então o que ocorreu? Pessoas ajudavam Moisés a ficar com a mão levantada. E ele não aguentava mais, mas alguém ajudava. A igreja de Cristo, ela tem que ter as pessoas que fazem todos os trabalhos. Aqueles que falam, aqueles que apoiam, aqueles que se dedicam e que todos fortalecem o reino de Deus. Moisés é um exemplo para nós na vida desta igreja. Deus, se nós acharmos que quem está na frente tem que fazer sozinho, os departamentos vão enfraquecer. Se acharmos que o coral depende só da Gláucia, né? Não vai ter ninguém para cantar. Se a gente achar que a igreja só depende do pastor, um dia eu vou estar pregando para os bancos. Então todos nós sabemos que nós todos somos parte desse corpo. E o apóstolo Paulo disse que o corpo é tão sedimentado e está tão entranhado entre os irmãos, que se algum sofre, o outro sofre com ele. Se algum precisa de alguma coisa, outro irmão pode ajudá-lo. Então que nós possamos levar este Evangelho de Cristo nesta missão que esta igreja tem nesse lugar, para que o reino de Deus seja engrandecido a cada dia das nossas vidas e em cada momento nós tenhamos o ideal. Eu sempre digo que o povo na saída do Egito,
Eles tiveram vários problemas, inclusive até de fazer bezerro de ouro. O que significava isso? Deixar o Deus de Moisés para trás e fazer deuses próprios. Então era um problema gravíssimo, porque o mandamento que Moisés estava trazendo dizia que não deveriam fazer imagens de escultura e nem adorar imagens de escultura. Mas o povo, antes de Moisés chegar com as tábuas da lei, o povo já estava fazendo os seus bezerros de ouro, as suas adorações, e Moisés teve que falar duramente. Mas esta situação significa o quê? Que o povo fraquejou. Então, muitas vezes na igreja a gente também tem momentos fracos, momentos de dificuldades, mas nós não podemos nos esquecer. Deus é quem vai à frente de nós, Deus é quem dirige a sua igreja, Jesus é o cabeça da igreja. Nós devemos seguir todos a cabeça que é Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que esta inspiração de Moisés seja a inspiração nossa para vivermos a nossa vida cristã. Deus nos abençoe.